Oi, meu nome é Matheus Ribeiro Morigi e esse é o vídeo para a prova prática do processo seletivo da Secretaria de Esporte e Educação do Paraná para professor de ensino profissional. E o meu tema vai ser diabetes tipo 2. Então, por que é importante a gente entender mais sobre essa doença? Porque é uma doença que atinge mais de 16 milhões de brasileiros em idade adulta. Nós somos o quinto país com o maior número de diabéticos e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 90% de todos eles é diabetes tipo 2. E por que ela aparece tanto? Porque ela é uma consequência da nossa vida, dos nossos hábitos de vida, dos hábitos não saudáveis, da alta ingestão de açúcar, de gordura, do sedentarismo, do tabagismo, do uso do álcool. Então, tudo isso ele reflete no nosso corpo e uma das consequências disso tudo é o diabetes tipo 2. Então, é importante a gente saber o que ele é, como ela age no nosso corpo e para a gente saber como lidar com ela. Tá? Então, antes da gente saber como de fato é a doença, a gente precisa entender a fisiologia normal de um corpo sadio. Então, o controle de glicemia, ele é feito pela insulina e pelo glucagon, que são dois hormônios que eles mantêm a homeostase glicêmica. Então, a insulina ela é produzida lá nas células beta do pâncreas e ela atua no corpo todo. Então, no músculo esquelético, por exemplo, a insulina ela vai agir estimulando a captação de glicose do sistema sanguíneo para usar ou como fonte de energia ou vai estocar na forma de glicogênio. Já lá no fígado, ela vai inibir a gliconeogênese, que é a gliconeogênese? É a produção de uma nova molécula de açúcar, de glicose, no caso, de outra fonte. Então, como a gente já tem, o nosso corpo já entende que na nossa corrente sanguínea tem um nível alto de glicose, para que a gente vai fazer mais? Então, ele inibe isso, não faz isso. A gente vai fazer depósitos de glicogênio. E no tecido adiposo branco, ele vai inibir a lipólise, que é a quebra dos adipócitos para liberar gordura, liberar o triacilglicerol, né, que é o triglicerídeo. Ele vai ser liberado para fazer energia. Só que como a gente tem uma alta glicemia de novo no sangue, não tem por que fazer essa quebra, então ele é inibido também. E como que a insulina faz isso? Quando ela chega no tecido alvo dela, ela vai se ligar a um receptor de insulina. Lá, e a partir disso, ela vai iniciar uma cascata de sinalização. Essa cascata de sinalização, ela vai fazer a translocação de transportadores de glicose, que estão lá dentro do citosol, para a membrana plasmática. É os transportadores, por exemplo, o GLUT4, que é presente no músculo esquelético e no tecido adiposo branco. Esse GLUT4 ele vai ser translocado para a membrana e assim a glicose consegue entrar nas células. Só que no diabético, ele apresenta uma resistência à insulina. Então, o que é isso? Ele tem o hormônio e ele tem a glicose na corrente sanguínea. Só que o hormônio, quando chega no tecido-alvo, ele não consegue se encaixar, ele não consegue se ligar de forma correta nesse receptor. E isso vai causar o quê? Isso vai interromper toda a sinalização. E o transportador não vai para a membrana e, por consequência, não entra a glicose. Então, a gente tem um indivíduo que ele tem uma alta taxa de glicose no sangue, mas que não consegue usar. Então, o que acontece? Como a célula não consegue usar, ela vai começar a entender que está faltando energia. E com isso, ela vai usar os triglicerídeos, ela vai usar as proteínas do próprio corpo como fonte de energia, que não é o ideal. Então, com isso, por exemplo, lá no tecido adiposo, vai ocorrer a lipólise, porque a insulina não está fazendo a ação dela, e isso vai liberar ácidos graxos para a corrente sanguínea. Isso é um problema porque o ácido graxo livre ele vai se depositar em outros tecidos, como no fígado, e vai gerar esteatose hepática, aquele acúmulo de gordura no fígado. Então, tudo isso vai gerar o quadro típico de um diabético. Os sintomas típicos deles de urinar muito, de ter muita sede, de ter a boca seca, de mesmo comendo, ele continua com fome, a fome dele é quase insaciável, ela é constante. Ele sofre um cansaço, porque mesmo comendo, a glicose não entra na célula, não tem energia. Então, ele continua como o corpo entende como se estivesse faltando nutriente para essa pessoa. E
coceiras, comichões e a visão turva, elas já fazem parte de um processo de uma doença mais agravada, vamos dizer assim, porque ela vai ter essas complicações do diabetes na parte cardiovascular e na parte nervosa. Por isso, visão turva, por causa da retinopatia, por exemplo, as coceiras, a falta de sensibilidade nos órgãos periféricos, porque ela está tendo um problema neuropático, as neuropatias periféricas. O quadro que a gente mais ouve falar das úlceras e dificuldade de cicatrização em pés, por exemplo, que gera o pé diabético, isso tudo é consequência da quantidade em excesso de glicose no sangue. Porque essa quantidade em excesso de glicose, ela vai gerar ela vai interromper vários processos, ela vai atrapalhar várias vias de sinalização do corpo, ela vai aumentar, ela vai, por exemplo, a ação do rim, ela vai fazer o rim filtrar muito mais para tentar manter aquela glicose, porque ele entende que ele precisa filtrar tudo aquilo que o corpo precisa, e isso vai gerar as nefropatias, pode levar a uma falência renal por lesão tecidual mesmo. Então, é muito complicada a ação crônica dessa glicose em excesso no corpo. E para diagnosticar isso, a gente usa geralmente a glicemia em jejum, a dosagem de glicemia em jejum, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada. Esses testes laboratoriais, eles ajudam a gente a prevenir essa doença, a rastrear essa doença. Então, você pode ser diagnosticado como uma pessoa normal, abaixo dos parâmetros de alerta, o pré-diabético, que você já precisa ter uma atenção maior, e o diabético de fato, que aí você já precisa talvez entrar com um processo medicamentoso. Então, os tratamentos medicamentosos, eles são baseados quase que no geral com a metformina e mais antidiabéticos. A metformina também é um antidiabético. E nos casos mais graves, a pessoa passa a ter que usar insulina. Por quê? Porque o pâncreas dela, ele produziu tanta insulina, porque para ele, a glicose está ali. Então, ela precisa ser usada. Para ser usada, a gente precisa da insulina. Então, ele vai produzir mais insulina, até aquela célula beta entrar em falência. Ela não consegue mais produzir insulina e, portanto, essa pessoa passa a ser insulino dependente também. E então, os fatores de risco do diabetes, eles são um espectro muito maior que uma doença, eles são uma síndrome metabólica. Então, ele envolve o excesso de peso, o alto teor de consumo, né, de gordura, de açúcar, o tabagismo, a ingestão de álcool, a vida sedentária, pressão arterial elevada, o colesterol elevado, todos esses predisponentes da síndrome metabólica, eles estão presentes no diabetes tipo 2 também. E como que a gente faz para prevenir, para não chegar ao ponto de ter que entrar com tratamento? É a mudança do estilo de vida. É fazer exercício físico, é comer melhor, comer bem, não comer em excesso, se cuidar, evitar o tabagismo, evitar o álcool. E tá sempre, se você faz parte de um grupo de risco, por exemplo, se você já é obeso, é se manter atrás, se manter cuidando disso e tentar aos poucos ir mudando os hábitos de vida para uma dieta mais saudável e uma vida mais equilibrada. Então, em resumo, o diabetes tipo 2 ele apresenta uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina vai fazer o corpo utilizar outras fontes de energia, como o ácido graxo, como a gordura. Esse ácido graxo ele vai se depositar em outros tecidos que não onde ele deveria. Isso vai gerar uma quebra na sinalização interna da célula como um todo, gerando radicais livres que vão gerar danos nessas células. E a hiperglicemia não controlada, ela vai gerar as neuropatias e as doenças cardiovasculares. Então, mesmo com todos os medicamentos que a gente tem, o ideal é a mudança do estilo de vida para a gente conseguir controlar essa doença.